A base da operação foi montada na sede da Delegacia Regional de Picos. 25 homens das polícias civil e militar, peritos e fiscais da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos foram mobilizados. Na rota do furto de água, a primeira parada foi na localidade Camaratuba, zona rural de São Julião. Aqui os policiais vistoriaram a propriedade de 15 hectares do vereador Francisco de Assis Brito, presidente da Câmara Municipal. Em poucos minutos, a surpresa. O cano da adutora coberto com areia escondia uma ligação clandestina. No laudo técnico emitido por peritos, ficou constatado como ocorria a fraude. Ele utilizou-se de um colar e deste colar, que era interligado à adutora, saía a canalização, caracterizando assim o furto de água mediante fraude e também dano ao patrimônio público. A esposa do vereador não quis gravar a entrevista. Disse que o cano da adutora passa dentro da propriedade da família e que até agora ninguém foi indenizado por isso. Mas as investigações apontam outras supostas irregularidades. Aqui na propriedade do vereador, a polícia descobriu a existência de caixas com capacidade para 10 mil litros. Se a água estava sendo comercializada ou não, só as investigações podem revelar. Mas a polícia já sabe que o vereador era proprietário de um caminhão-pipa que abastecia algumas dessas localidades. Francisco de Assis foi autuado em flagrante por furto de água e dano ao patrimônio público. No alojamento isolado da 4ª Companhia de Polícia Militar de Fronteiras, teve direito a uma rede e um ventilador e confirmou o furo no cano da adutora. Realmente lá passa uma tubulação dentro da propriedade minha. Essa tubulação, quando foi passar lá, foi negociado verbalmente com a equipe de indenização, que eu não queria indenização para passar a tubulação, e em troca da indenização eu iria usar a água. Devido a gente morar numa região seca, o lugar mais próximo de água para minha casa é 2,5 km, então foi essa feita a negociação. Não foi feito escrito, mas foi feito verbalmente. Eu tenho como provar que eu tenho um documento da terra, que na escritura da terra não tem nenhum desmembramento dizendo que eu recebi indenização e dizendo que eu doei. Ao ser questionado com quem realmente fez o acordo verbal para perfurar a tubulação, ele respondeu: com o pessoal que passou lá fazendo o planejamento para pagar o pessoal da indenização, o Stelproga, todo ele que passou lá. Eu não sei exatamente a pessoa certa, porque era muita gente que anda aí desde o início dessa obra. Toda semana é uma equipe diferente que passa. Pois é, esse crime do furto de água na região, que prejudica toda uma população que seria abastecida pela adutora de Piaus, foi descoberto também pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente. A repórter Gorete Santos está ao lado do secretário Dalton Macambira, tem mais informações. Olá, Gorete, um bom dia para você. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que acompanham a Notícia da Manhã. A adutora aí, que vai servir a 5 cidades, já foram descobertos 30 pontos de desvios ao longo dos 111 quilômetros dessa obra. A gente vai conversar então com o secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Dalton Macambira, a respeito dessa operação que já culminou na prisão de 5 pessoas. Nesse momento ele acusou a própria construtora de ter conhecimento e de ter, de certa forma, negociado a possível negociação, a indenização a que ele tinha direito em troca desse desvio de água. Secretário, você já tinha conhecimento a respeito desse assunto? O que está sendo feito em relação a isso? Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, é importante dizer que nós estamos tratando de uma região das mais secas do semiárido piauiense, às vésperas da entrada do período mais quente do ano, chamado BR-Obró, e essa adutora vai levar água tratada para abastecer 35 mil pessoas dessas 5 cidades: Fronteiras, Pio Nono, São Julião, Campo Grande e Vila Nova. Uma obra de 40 milhões de reais, financiada pelo PAC, e nós não podemos admitir que coisas dessa natureza ocorram, não é? Nós não estamos falando de pessoas pobres que não têm água, etc. Ao contrário, essas pessoas, por onde a adutora passa, tem um chafariz que vai abastecer essas comunidades ao longo dos 111 quilômetros. Embora o objetivo principal seja a sede municipal de cada município, não é? Então, infelizmente, nós estamos vendo, são pessoas que têm posses, presidente de câmara, donos de sítios, etc., desviando
ou para negociar água, como parece que foi o caso, ou para irrigar a plantação de coco, por exemplo. Isso é inadmissível numa região tão seca que precisa dessa obra, precisa dessa água, e a inauguração está sendo retardada em função dessas ações ilegais. A adutora está em fase de testes, porque você tem que bombear água para os 111 quilômetros para verificar se está tudo funcionando adequadamente, para depois entregar a obra para a população, né? Então, essa é uma obra da nossa secretaria, da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, financiadas pelo Ministério da Integração Nacional, e nós esperamos que a população entenda que não é possível esse tipo de atitude ilegal, é o furto de água e dano ao patrimônio público, para que a gente possa concluir a obra, concluir os testes e entregar para a GESPISA, que é quem vai fazer a operação da adutora e abastecer esses 5 municípios de uma região tão carente do nosso semiárido. De acordo com o vereador que acusou a construtora, com essa suposta participação dessa construtora nesse desvio de água, essa obra pode ser paralisada e atrasar ainda mais essa inauguração? Pois é, a ação policial determinada pelo governador Wilson Martins tem exatamente esta finalidade: acabar com essa ação ilegal em relação ao furto de água e o dano ao patrimônio público. Todos que foram presos vão ser processados, vão ter que devolver ao Estado os danos que foram cometidos ao patrimônio e vão ter que pagar pelos erros que eles cometeram, né? Então nós esperamos que esse tipo de atitude não continue ocorrendo, porque as operações policiais vão ocorrer. Nós vamos verificar, antes de inaugurar essa obra, os 111 quilômetros totais, para verificar se essa ação continua ou não, porque, como nós já dissemos, essa obra, a água que sai de uma estação elevatória para outra, que devia levar meia hora, está levando horas, 7 horas para chegar. Por quê? Porque há furto de água ao longo da adutora. Então é inadmissível que isso ocorra. Nós não estamos falando de pessoas pobres, nós estamos falando de pessoas que têm posses, e isso nós não vamos admitir. Inclusive, nós até detectamos furto de água de pessoas mais pobres. A ação para esse setor da sociedade vai ser diferenciada. As pessoas vão ser intimadas a retirar aquilo que instalaram, para que a adutora possa funcionar normalmente, inclusive para o benefício dessas pessoas mais pobres e para toda a população daquela região. Muito obrigada, então, secretário Dalton Macabira, pela participação aqui no Notícia da Manhã. Nádia. Obrigada, Gorete.